declaramos que aqui, reina a glória do Senhor, sua graça manifesta, está presente o seu amor, corações se quebrantarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará, profetizamos salvação, clamar libertação, quebramos as cadeias, em nome de Jesus, aqui não há
celebre a maravilhosa graça. Oh, que tremenda graça. Oh, que infalível amor. Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Senhor, na sua vida estou liberto, enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. O que Jesus fez por você, celebre Ele, a salvação que você tem. Vamos cantar, traz a ordem. Traz a ordem, em meio ao caos, aguarda o órfão, livra do mal. O
1 Reis, capítulo 7, capítulo 17. Nós estaremos projetando também o texto bíblico, facilitando para aqueles que estão sem a sua Bíblia hoje. A partir do verso 7. Quero falar então sobre servindo com excelência. Diz assim a palavra de Deus em 1 Reis. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, ela respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e a sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Viesse para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs em cima da cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, trouxestes também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vindo da tua boca é verdade. Amém, meus irmãos. Como agradecer pelo bem que tens feito a mim, que vem demonstrar quanto amor tu tens, ó Deus, por mim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão do meu pequeno ser, que só pertence a ti. A Deus demos glória, a
poder restaurou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Fique de pé e cante comigo. Quero viver aqui para adorar-te, meu Senhor. E se surgir um louvor ao Calvário, seja com seu sangue salvou. Seu poder restaurou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me. Seu poder restaurou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Pelas bênçãos, pelas bênçãos, pelas bênçãos sem fim. Amém. Servindo com excelência ao tema da mensagem que comecei pela manhã, e falei pela manhã algo que tem movido a nossa vida, a nossa igreja, que nós caminhamos em duas vertentes, que é servir a Deus e servir as pessoas, tanto que isso está na nossa visão e na nossa missão. E nessas duas vertentes nós temos uma coisa em comum, que é servir tanto a Deus quanto as pessoas com excelência, fazendo todas as coisas que nós fazemos com a excelência. E aí nós vemos a vida de Elias, estudamos a vida de Elias pela manhã, e vamos continuar estudando, que Elias foi um profeta que, uma das características que ele teve foi servir e serviu com excelência. Agora, para os irmãos entender o contexto que Elias estava vivendo, eu quero situar um pouquinho a Elias nesse tempo. Eu não sei se você sabe, mas Israel viveu um período de 120 anos de monarquia, com o Reino Unido, e nesse Reino Unido teve 3 reis, Saul, depois Davi e depois Salomão. E aí com a morte de Salomão, no ano 931, o seu filho Roboão assumiu ali o reinado, e o reino então foi dividido em 2. Ficaram 2 tribos, ficaram com o reino do sul, chamado Reino de Judá, com o seu filho Roboão, e a capital foi Jerusalém, e 10 tribos então divididas, ficaram ali no reino do norte, chamado o Reino de Israel, com Jeroboão também, e a capital era Samaria. E esse reino, ele durou 209 anos, do ano 931 até o ano 722 a.C. Teve 19 reis diferentes, 8 famílias diferentes, então reinaram ali naquele período. Mas uma coisa que marcou negativamente a vida desse reino, é que nenhum desses reis andou com Deus. Todos eles foram reis idólatras e perversos. E quem governa agora, na época de Elias, foi considerado um dos piores reis que Israel teve. Foi o rei Acabe. E se não bastasse isso, ele casou com a pior mulher do mundo na época, Jezabel. Jezabel era um tipo de feiticeira.
era assassina e também mandava no rei. E foi ela que impôs o culto a Baal. Foi ela que mandou perseguir e matar os profetas, tanto que alguns, para não morrer, acabaram se escondendo em algumas cavernas. E ali havia também naquele período uma crise política muito grande, uma crise moral, uma crise social, uma crise espiritual muito grande. E Deus então levanta Elias como profeta para aquele tempo, para aquela nação. Não levanta um partido, não levanta uma denominação, mas levanta uma pessoa para servir a ele, servir as pessoas, para fazer a diferença numa nação. Para ser o seu porta-voz, para ser o seu representante, para ser referência naquela nação idólatra e para servir e servir com excelência. E hoje pela manhã eu falei que nós começamos a estudar esse texto e falei que nós só temos como servir com excelência e marcar nossa geração e influenciar o tempo que nós vivemos se primeiro nós buscarmos a Deus em oração. A primeira característica daquele que quer servir com excelência é a oração. Elias só pôde enfrentar o rei Acabe porque primeiro ele se colocou diante de Deus em oração. E Tiago vai falar sobre isso, que Elias orava. Então a primeira característica é a oração. A segunda é estar disponível para Deus. Elias veio de uma região simples. A Bíblia diz lá no início do texto, primeiro versículo, que ele veio de Tisbé, ali Tisbé de Gileade. Um lugarejo pequeno, sem expressão alguma. E aí então Deus chama esse homem simples desse lugar desconhecido, porque estava disponível para Deus. E depois também eu falei que nós só podemos servir com excelência se nós experimentarmos e vivemos a santificação. E aí nós vemos então que Deus, ele pesou a sua mão sobre o povo, que o povo se afastou dele, derrubou os altares de Deus e construíram altares a Baal. E aí Deus então pesa a mão para que esse povo retorne, porque Deus queria a santificação na vida daquele povo. E por fim também, hoje pela manhã, eu falei que nós só conseguimos servir a Deus com excelência se nós nos submetermos e sermos totalmente dependentes do cuidado de Deus. E aí quando nós vimos isso, que Elias ele foi colocado no deserto, porque ali Deus trabalhou com ele no deserto. E agora Elias já está cuidado por Deus. E agora está pronto também para cuidar das outras pessoas. E eu quero te convidar então a olhar para a vida e para as atitudes de Elias e ver como ele serviu então com excelência. E como eu e você também podemos servir com excelência e além disso influenciar o meio em que nós vivemos, marcar a história, marcar a geração. E a primeira característica, a primeira lição que nós aprendemos aqui na sequência desse texto é que você só pode servir com excelência e influenciar o meio em que você vive se você entender que antes de Deus te usar, Ele precisa te depurar. Ele precisa trabalhar em você. Olha só os versos 8, verso 9. Acompanhe a leitura desse texto assim. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vai imediatamente à cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Elias estava no deserto. As coisas já estavam difíceis para ele ali no deserto. E foi Deus que levou ele para o deserto. Ele não foi porque ele quis. Ele foi porque ele foi conduzido por Deus. Porque Deus queria tratar da sua vida lá no deserto. E eu falei pela manhã que quando Deus nos leva no deserto, não é porque Ele quer nos oprimir, não é porque Ele quer nos derrubar, mas ao contrário, Ele quer nos levantar, Ele quer falar conosco, Ele quer ter um relacionamento conosco. E Elias então está ali no deserto. As coisas já estavam difíceis, mas pioraram. Deus coloca Elias então no estágio mais avançado dessa provação. Deus colocou Elias agora numa fornalha, porque Sarepta significa fornalha. E a fornalha também, como o deserto, faz parte da agenda de Deus na nossa vida. E é Ele mesmo que nos coloca nessa fornalha, Ele mesmo que nos matricula nessa fornalha, porque Ele quer nos depurar. Sair de onde Elias estava e ir para Sarepta, na verdade era um risco muito grande, porque Acabe e todo o seu reino, junto com a sua esposa Jezabel, estavam à procura e queriam Elias vivo ou morto. Então sair da onde ele estava escondido, longe, e ir para Sarepta, era um risco de morte. E olha só que coisa engraçada, que parece que não tem coerência, mas quando nós vemos o que Deus faz, nós vemos que Ele faz todas as coisas com coerência. Deus envia
Elias para Sarepta para ser sustentado por uma viúva que não tinha quase nada nem para ela e para o seu filho. Uma viúva que diz assim: olha, eu vou ali pegar uns 2 gravetos, vou fazer uma comida, nós vamos comer e depois nós vamos morrer, porque não tem mais nada. E essa viúva que Deus diz que vai sustentar o profeta. E então ali, na cozinha daquela viúva, acontece uma intervenção de Deus. O azeite daquela viúva é multiplicado e a farinha, a Bíblia diz que nunca mais faltou. Era Deus trabalhando na vida de Elias. Porque ainda tinham coisas importantes que Deus tinha para ele. E antes de Deus usá-lo, Deus continuava querendo depurá-lo. Porque a depuração faz parte, e a fornalha faz parte dessa depuração de Deus. Meus irmãos, é assim que Deus depura também os seus servos, como se depura o ouro. Quem não estiver disposto a ser depurado não serve para servir. Quem não estiver disposto a mudar a sua vida, que não estiver disposto a abandonar algumas práticas, que não estiver disposto a mudar alguns hábitos, não serve para servir, e muito menos servir com excelência. Caminhar com Deus, meus irmãos, tem um custo. A salvação não tem custo algum. A salvação já foi comprada, e foi comprada por um alto preço, que Jesus pagou lá na cruz. Mas seguir a Jesus, caminhar com Jesus, servir a Jesus e servir as pessoas tem um custo. E o custo é abandonar tudo que for preciso para dignificar o nome de Cristo. E por isso nós passamos pela fornalha, passamos pela depuração. E você pode ser essa pessoa que serve com excelência. Você pode ser essa pessoa usada por Deus, mas antes disso, Deus irá te depurar. Às vezes Ele está fazendo isso hoje com você. Se Ele não estiver fazendo, Ele vai fazer. Se você quer ser usado por Deus, Ele precisa depurar a sua vida. Uma outra lição que esse texto nos apresenta, além da depuração de Deus, você também só pode servir com excelência e marcar sua geração, influenciar o meio que você vive, se você entender que Deus age de maneira extraordinária nas coisas ordinárias da vida, nas coisas comuns da vida. Muitas vezes Deus usa as coisas mais simples para sustentar os seus filhos. O verso 9 diz assim: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Deus tira então Elias lá do deserto, coloca lá em Sarepta, coloca lá na fornalha. Sarepta não ficava em Israel. Elias ficou esse tempo todo em Querite, lá escondido de Jezabel, escondido de Acabe, porque eles estavam procurando ele para matá-lo, para prendê-lo. E aí nós vemos, meus irmãos, que Deus usa muitas vezes as coisas simples da vida para nos sustentar. Às vezes as portas que se abrem para nós são portas simples, mas são portas abertas por Deus. E sabe por que Deus faz assim? Para nós aprendermos a depender dEle em todas as situações. Porque para te sustentar, para me sustentar, Deus não precisa dar um mega salário, um mega emprego. Deus não precisa dar uma mega empresa. Deus pega uma viúva, uma pessoa simples, uma mulher que não tinha nem nada para ela. E é essa mulher que vai sustentar o profeta, porque Deus faz coisas extraordinárias através das coisas simples da vida. E é isso que nós precisamos aprender. Ou seja, depender muito mais de Deus do que qualquer outra coisa. Ali, mais uma vez, Elias precisava depender de Deus. Aí eu fico imaginando, meus irmãos, esse milagre. Essa viúva, fazendo as refeições para ela, para seu filho e para Elias. Ela ia lá, pegava um pouco de arroz, pegava um pouco de feijão. No outro dia, tanto o arroz quanto o feijão estavam no mesmo nível. Porque Deus tinha multiplicado. E fez isso durante todo o tempo, a Bíblia diz, até que a chuva voltasse. E esse é o Deus que faz o mesmo hoje. Ele continua aumentando. Ele continua fazendo proporcionalmente de acordo com a nossa necessidade. Sabe o que acontece, meus irmãos? Que nós temos, às vezes, o mau costume de atribuir milagres somente às coisas grandiosas. Mas Deus faz milagres também nas coisas comuns, nas coisas do dia a dia. Por exemplo, você passa por um acidente, o seu carro acaba, cai lá numa ribanceira, e você sai ileso daquele acidente. Você vem e conta um milagre, que Deus operou um milagre ali, e realmente foi um milagre.
Mas muitas vezes nós não agradecemos os milagres que Deus faz todos os dias, onde nós viajamos, íamos e voltamos sem nenhum acidente. É ou não é milagre de Deus? Seu filho vai para a escola, são, seguro. É um milagre de Deus, porque nada aconteceu de mal a ele. Mas se acontecesse alguma coisa e ele fosse livre daquela coisa, nós sim chamaríamos aquilo de milagre. Há uma história, eu já contei aqui, mas ela se encaixa muito bem nisso. Um filósofo chamado Blaise Pascal, ele conta que o seu filho chegou a ele e disse: meu pai, aconteceu um milagre muito grande na minha vida hoje. Ele falou: meu filho, mas qual foi? Eu estava lá com o nosso cavalo, cavalgando, e ele correndo muito, e o cavalo tropeçou, e nós caímos na ribanceira, mas nem eu e nem meu cavalo machucou, eu não me machuquei. E ele falou: meu filho, mas que milagre, que grande milagre. E ele falou: mas milagre maior aconteceu comigo, porque nesta manhã, eu saí com o meu cavalo, nós cavalgamos, ele correu muito, e ele não tropeçou, e eu também não caí. E assim, às vezes, meus irmãos, nós não enxergamos o sustento diário da nossa casa como um milagre de Deus. São coisas simples que Deus vai fazendo. Coisas extraordinárias através das coisas simples. Às vezes, nós não vemos uma viagem de ida e volta, sem nenhum acidente, como um milagre. Às vezes, nós não vemos também nosso emprego diário como um milagre. E esses fatos simples, é Deus também agindo. Deus age de forma extraordinária nas coisas simples da vida. Deus pega uma viúva, uma mulher improvável, que não poderia sustentar nem a sua casa, nem o seu filho, e é ela que sustenta ali o profeta de Deus. E é com esse entendimento que também nós vamos conseguindo servir a Deus com excelência, sabendo que Deus age extraordinariamente nas coisas comuns, nas coisas simples do nosso dia. Mas a terceira lição desse texto também é que nós só podemos servir com excelência e influenciar o meio que nós vivemos se nós obedecemos a Deus em tudo. Quando eu falo em tudo, é em todas as coisas, em tudo mesmo. Acompanhe esse texto, versos 10 a 16. Diz assim: ele foi lá para Sarepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ela a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, ela respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Aqui, mais uma vez, parece uma atitude incoerente, porque aqui, na verdade, o que Elias faz é um pedido muito estranho. Um homem que surge do nada, que aparece ali do deserto, chega para aquela mãe, que passava muitas necessidades, e pede que ela faça, ou manda que ela faça, um bolo primeiro para ele, e depois para o filho e para ela. Normalmente não é assim que acontece. Normalmente uma mãe, ela faria um bolo ou daria a comida primeiro para o filho, e se sobrasse para ela. Mas a ordem aqui é primeiro o bolo, primeira comida aqui para o profeta. E a lição que nós aprendemos aqui é que quando nós entregamos tudo para Deus, Ele nos sustenta. Quando entregamos a farinha, quando entregamos o azeite, quando entregamos o bolo, Deus multiplica. Quando não retemos, meus irmãos, Deus multiplica, porque isso faz parte da dinâmica de Deus, dos milagres de Deus. Quanta gente não tem porque retém, porque não entrega.
todo ato de cuidado, e ato de cuidado é espiritual, então todo ato de cuidado tem relação com a obediência. Elias obedeceu a Deus, fazendo todas as coisas, foi a Sarepta, ali a fornalha, mas agora a mulher tinha que obedecer a Deus também, servindo primeiro a Elias. E agora Deus fala a essa mulher lá, através do profeta: você vai entregar tudo aquilo que você tem. Você vai entregar toda a farinha, você vai entregar todo o azeite, você vai fazer o bolo e entregar todo o bolo ao profeta. E a imagem do profeta aqui é a imagem da presença de Deus. Então entregar tudo ao profeta ali era entregar tudo para Deus. E Deus vai honrar, e Deus vai sustentar. E Deus vai prover tudo que for necessário. Meus irmãos, quando é que nós vamos aprender isso? Porque na verdade, nós retemos. Por medo de Deus não cumprir a parte dele. Por medo de Deus não suprir. Porque muitas pessoas não conseguem entregar o dízimo. Por medo de Deus não sustentar. Por medo de Deus não cumprir a parte dele. Por medo de Deus falhar. Você acha mesmo que Deus vai falhar em te sustentar? Não vai. Você acha mesmo que Deus vai deixar de cumprir a sua promessa, cumprir a parte dele? Não, não vai. Você pode pensar assim: ah, pastor, mas eu não acho isso não. Eu acho que Deus cumpre sim a parte dele. Mas as nossas atitudes, meus irmãos, demonstram isso, evidenciam isso. Que nós muitas vezes temos medo de entregar porque achamos que Deus pode falhar conosco. E quando retemos aquilo que Deus nos pede, é porque nós de fato temos medo que Deus não vai cumprir a parte dele. Se essa mulher tivesse retido a farinha, o azeite, e não tivesse feito o bolo, ela não teria recebido essa abundância. Ela teria morrido ali junto com seu filho. Deus estava abençoando o profeta, mas estava abençoando aquela mulher também. E quando entregamos tudo, quando consagramos tudo no altar de Deus, nós vamos ver, meus irmãos, as bênçãos de um Deus todo-poderoso sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Isso é promessa de Deus, é a palavra de Deus. Hoje se fala muito em inteligências, né? O pastor Celso esses dias citou aqui. E uma dessas inteligências é chamada inteligência financeira. E se descobriu uma coisa que a Bíblia já falava há muito tempo. Se descobriu que uma das práticas para crescer financeiramente é doar. E é por isso muitas universidades, muitas pessoas ricas, muitas empresas estão dando para as causas humanitárias. Porque eles descobriram agora que uma das coisas que produz felicidade, que produz bem-estar e até mesmo prosperidade na vida de muitas pessoas é doar, é ser generoso. Porque o sentido da nossa vida, na verdade, além de adorar a Deus, é também ser útil às pessoas, é servir as pessoas. Domingo passado, falando sobre sabedoria, eu disse que sabedoria não é conhecimento, mas é quando nós aplicamos aquilo que nós conhecemos, quando nós aplicamos aquilo que nós estamos aprendendo. Então, não adianta de nada ouvir tudo isso, saber que isso é palavra de Deus, é princípio de Deus, são os valores da Bíblia, mas não obedecer. Porque aqui nós estamos falando de obediência. E quando não há obediência, nada mais tem validade. Essa mulher aqui obedeceu. E Deus então cumpriu a palavra dele, cumpriu a promessa dele e derramou abundância na vida daquela família. E não faltou mais nada na vida daquela família. Olha só que maravilha. O verso 16 diz assim: pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida pelo profeta. Meus irmãos, Deus continua fazendo a mesma coisa, cumprindo a sua promessa. E Ele vai fazer isso na sua vida também. Mas Ele vai fazer quando houver obediência. Está conseguindo me entender? Você talvez não tenha recebido ainda as promessas que Deus falou para você. Deus ainda não cumpriu, não chegou o tempo de Deus, mas continua obedecendo. Porque no tempo certo, Deus vai cumprir. O que você precisa entender é que aquilo que é essencial para a sua vida, Deus vai prover, não vai faltar. O que talvez falte é aquilo que não é essencial. Porque uma coisa, meus irmãos, são as nossas necessidades. Outra coisa são as invenções que a nossa mente produz para preencher os vazios emocionais e existenciais da nossa vida.
Porque as frustrações e as privações que nós tivemos lá no passado, às vezes age influenciando também a nossa vida e a nossa vida financeira. E aí você acha, porque passou alguma frustração, porque passou alguma privação no passado, você acha que está precisando daquilo hoje também, que aquilo é essencial, quando na verdade não é essencial. Quando na verdade, talvez é para preencher um vazio emocional, um vazio existencial, causado pelas frustrações e pelas privações do passado. Essas coisas Deus não prometeu. O que Deus prometeu é o essencial. Aquilo que é necessidade nossa. Deus cuida e Deus provê. E por isso nós não falamos dessa teologia da prosperidade. Porque ela não é bíblica, não tem base bíblica. Mas tem base bíblica o sustento. Mas nós precisamos aprender a obedecer a Deus. Entregando a Deus todas as coisas, que tudo na verdade é dele. Nós somos apenas administradores daquilo que ele nos dá. E ele pede apenas que nós sejamos obedientes a ele em tudo como essa mulher foi. Ela entregou todo o azeite, ela entregou toda a farinha, ela entregou todo o bolo. E ela foi abençoadíssima, recebeu em abundância por conta disso. Deus proveu toda a necessidade daquela família. Mas a quarta lição desse texto também, além da obediência também, é que você só pode servir com excelência e influenciar o meio em que você vive, se a dor do outro, presta atenção, se a dor do outro te constranger ao ponto de você colocar-se como parte da solução. Sabe o que é isso? É ser sensível à dor do outro. A dor do outro precisa me sensibilizar, precisa me incomodar. Eu não posso me conformar com a dor do outro e ficar na mesma. Olha só os versos 17 em diante, até o 23. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e parou de respirar, ou seja, morreu. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Viesse para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs em cima da cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre essa viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faz voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Olha só o que acontece aqui também. O filho único dessa viúva adoece e morre. Há uma afirmação em um livro do pastor Hernandes, que ele diz assim que na mesma casa onde acontece um milagre, acontece uma tragédia. E foi isso que aconteceu aqui nessa família. Porque o filho único dessa mulher, ele morre. E então aprendemos, meus irmãos, que vida cristã não é a vida isenta de problemas. Porque na casa onde acontecem os milagres, também acontecem as tragédias. Isso é da vida. Mas o que acontece com essa viúva é aquilo que acontece normalmente com muitas pessoas que passam alguma situação de crise. Ou seja, ela coloca a culpa em Elias. O que o profeta tinha a ver com aquilo? Nada, mas ela transfere a culpa a Elias. Isso acontece o tempo todo, aconteceu desde o Éden. Transferência de culpa. Acontece hoje na nossa casa, o casal briga, o marido coloca a culpa na mulher, a mulher coloca a culpa no filho. Tem uma família, o filho se afasta da igreja. É mais fácil colocar a culpa em alguém. Pois o ser humano tem essa necessidade de encontrar alguém para colocar a culpa dos seus dramas pessoais. E essa mulher então coloca a culpa em Elias pela morte do seu filho. E o que é mais curioso, Elias, ele não se defende. Ele se cala. Ele se cala para não ferir mais aquela mulher que está toda ferida, que está toda machucada. Então, que ele se cala porque ele quer cuidar daquela família. Ele quer cuidar daquela mulher. No ano passado também eu falei algo na mensagem que vale a pena repetir, porque normalmente numa celebração como esta, nós viemos aqui para receber uma mensagem edificante, receber uma música edificante, receber aqui um ambiente adequado, uma temperatura adequada. Não há nada errado nisso. De vir aqui para receber, mas não podemos ficar e estacionar nisso, porque a nossa missão é receber sim, mas é dar.
Estamos aqui para dar, estamos aqui para servir, para cuidar do outro. E foi esse entendimento que Elias teve. E depois de servir, meus irmãos, ainda a Bíblia diz que nós não devemos ficar esperando reconhecimento de ninguém. Aliás, Jesus falou que depois que vocês tiverem feito tudo, considerai como servos inúteis, pois somente cumprimos o nosso dever. Então não se zangue se você está servindo, ou se você ainda vai servir e não ser reconhecido por ninguém. Então aqui Elias, ele pega o menino nos braços, ele transfere a dor daquela mulher para ele, e ele entende que está ali para cuidar. Ele leva o menino até no quarto dele, ele fecha a porta, e ali no quarto ele fala com Deus. E mais uma vez nós aprendemos o valor da oração que eu falei pela manhã. Ele entra no quarto, ele abre o coração para Deus, ele ora por aquela família. E como nós precisamos, meus irmãos, orar uns pelos outros. Como nós precisamos orar pelas pessoas que pedem oração a nós, pelas famílias. Quando você ora, você está cuidando daquela pessoa também. Você está fazendo uma coisa valorosa àquela pessoa. Elias ali certamente, meus irmãos, naquele momento, ele não estava entendendo o que estava acontecendo, porque até então havia acontecido um milagre da cozinha. O milagre da provisão da cozinha. E agora aquela tragédia acontece na vida daquela família que tinha sido alvo de um milagre. Então Elias não estava entendendo. E aí Elias então pede algo espantoso. Ele pede para que Deus faça um milagre inédito, porque até aquele momento não havia na Bíblia nenhum registro de alguém ressuscitar. Esse é o primeiro momento. Então ele se deita em cima desse menino, ele transmite o calor de vida a um morto, e Deus então responde às orações de Elias. Elias pega um morto e devolve um vivo para aquela mãe. Meus irmãos, que lição maravilhosa é essa? Um homem, uma mulher de Deus, pode pegar uma pessoa morta espiritualmente, e pode transmitir a essa pessoa todo o cuidado, todo o calor, e devolver essa pessoa com vida. Você crê que Deus pode fazer isso através de você? Deus pode, meus irmãos. E quantas pessoas que vivem ao seu lado, que estão mortas espiritualmente, e que você pode, através do seu cuidado, através da sua vida, transmitir vida àquela pessoa, e devolver aquela pessoa com vida novamente. Assim como Elias fez, pegou um morto, deitou em cima, transmitiu o calor humano, cuidou e devolveu ele vivo para aquela mãe. Ah, meus irmãos, que Deus é esse que continua fazendo esses milagres? Um Deus que fez o milagre da cozinha naquela família, agora ele faz o milagre do quarto. Nós temos um Deus que é capaz de fazer todo tipo de milagre. Ele faz o milagre da cozinha, da provisão, do sustento, mas é capaz também de fazer o milagre da restauração, o milagre do quarto ali. Então, se você precisa de um desses dois milagres, ou até mesmo os dois milagres, Deus pode fazer na sua casa, na sua vida também. Ele pode trazer sustento, ele pode trazer provisão na sua casa. Mas se você tem um filho destruído, se você tem um casamento desfalecendo, ele também pode trazer restauração tanto ao filho quanto ao casamento. Ele pode trazer sustento se você precisa, ele pode abrir porta de emprego, ele pode fazer melhorar a sua empresa, ele pode fazer melhorar a sua condição financeira, porque ele tem poder para isso. Mas se tem alguma coisa acontecendo de tragédia, de destruição, de morte na sua família, ele também pode trazer vida, ele pode trazer restauração. E olha só como Elias aqui agiu. Ele não pregou nenhum sermão, apenas cuidou. E o testemunho dele foi tanto, que a mulher, ao pegar o filho, olha para Elias e diz: agora eu sei que tu és um homem de Deus. Meus irmãos, Deus fez aquele milagre naquela família em Sarepta. E esse mesmo Deus que fez esse milagre naquela família, pode fazer também milagre na sua casa também. Eu não preciso de nenhum dom de revelação para dizer que aqui nesse lugar, aqueles que estão me ouvindo também estão precisando desses milagres. Tanto do milagre da cozinha, quanto do milagre do quarto. Porque a gente é carente, meus irmãos. E Deus pode fazer isso, fazer um milagre da cozinha, na sua família, mas também um milagre do quarto. Restaurar, reconstruir. E esse mesmo milagre que aquela família em Sarepta experimentou, a sua família também pode experimentar. Meus irmãos, e olha só a atitude de Elias mais uma vez. Do jeito que Elias cuidou, se acontecesse isso hoje, se alguém fizesse esse milagre hoje,
a primeira coisa que a pessoa ia fazer era tirar um selfie com esse menino vivo. Ia postar no Instagram, ia postar no Facebook, ia mandar em todos os grupos que ele participa no WhatsApp. Mas Elias simplesmente devolve o filho à mãe. O profeta aqui, ele não fez nenhum estardalhaço. Ele continuou o seu ministério normalmente, porque a glória é de Deus, não era dele. Ele foi apenas um instrumento usado por Deus, porque se colocou como servo para cuidar das pessoas, porque a glória não é do servo, a glória é de Deus. E aí nós aprendemos que quem cuida, cuida. Então quem é a pessoa que Deus colocou na sua vida para você cuidar dele, para você devolver vida a ele, para você transmitir calor humano a ele, para você cuidar dele, e essa pessoa está morta espiritualmente, e você vai trazê-la à vida novamente. Quem é essa pessoa? E essa é outra lição que nós aprendemos aqui, quando nós nos sensibilizamos com a dor do outro, que a dor do outro passa a ser também a nossa dor, aí nós podemos então servir com excelência. Mas também, meus irmãos, você só pode servir com excelência, influenciar o meio que você vive, se muito mais do que conhecer e anunciar a palavra de Deus, você ser boca de Deus. E aqui está uma coisa espetacular nesse texto. Olha só o verso 24, presta atenção nesse verso. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da sua boca é verdade. Esse último versículo desse capítulo traz uma coisa maravilhosa, que quando honramos a Deus, Deus nos honra também. Essa mãe recebendo esse filho diz: agora eu sei que tu és o homem de Deus, e a palavra do Senhor na sua boca é verdade, você é um homem de Deus, é boca de Deus. E essa palavra deve nos causar temor em duas razões. A primeira razão: quem é você quando ninguém está olhando? Elias continuava sendo profeta. Como você é conhecido, não aqui na igreja, mas conhecido lá fora? O que as pessoas pensam ou falam a seu respeito quando você não está perto? O que as outras pessoas então falam de você? Porque nós somos o que somos, não aqui dentro. Nós somos o que somos lá fora, nós somos o que somos na nossa casa, nós somos o que somos no nosso trabalho, nós somos o que somos quando ninguém está olhando. E a segunda coisa importante aqui, sobre a resposta dessa mulher, que deve também nos causar temor, essa última palavra: agora sei que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Então uma pessoa pode falar a mesma palavra e uma pessoa ser boca de Deus, a outra não. Pode ser, meus irmãos, que nós estejamos falando a palavra de Deus, mas não sendo a boca de Deus. Porque uma coisa é proferir a palavra de Deus, outra coisa é ser boca de Deus. Olha só o que diz em dois textos aqui, Jeremias e depois Isaías. Jeremias 15. Assim respondeu o Senhor: se você se arrepender, eu o restaurarei, para que possa me servir. Se você disse palavras de valor e separar o precioso do vil, será então a minha boca. Isaías 50. O Senhor Deus me deu língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta os meus ouvidos para que ouça como aqueles que aprendem, falando sobre que ele é boca de Deus. Duas pessoas podem falar a mesma coisa e uma pode não acontecer nada, e da outra pode abrir o coração das pessoas, as pessoas se renderem a Deus, porque um é boca de Deus, o outro não é. Então não importa apenas conhecer a palavra de Deus, você precisa ser boca de Deus para esse tempo, e para isso você precisa de fato conhecer a Deus. Jonathan Edwards, que foi um pregador do passado, ele pregou um famoso sermão chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Se você quer ver essa mensagem, você vai lá no YouTube, você vê essa mensagem. Uma mensagem simples. Diz a história que ele pregava com o esboço numa mão e a lamparina na outra mão para enxergar o esboço. Um esboço muito simples, palavras muito simples. Mas enquanto ele pregava, diz a história, que milhares de pessoas se debulhavam em lágrimas, arrependidas, prontas para receber Jesus. E 500 pessoas naquela ocasião abriram o coração e entregaram a vida a Jesus, porque ele era a boca de Deus. Então, muito mais que anunciar a palavra de Deus, nós precisamos ser boca de Deus para esse tempo. E eu quero concluir essa palavra lendo o texto de Mateus, capítulo 23, o verso 11, que diz assim: o maior entre vocês deverá
ser servo. Meus irmãos, hoje não temos mais os Elias aqui conosco. E a pergunta, na verdade, não é mais onde está o Deus de Elias, mas onde estão os Elias de Deus. Hoje nós somos nós que estamos aqui. E precisamos servir ao Senhor com excelência e influenciar o meio em que vivemos. Servindo com excelência, deixando Deus nos depurar. Servindo com excelência, entendendo que muitas vezes Deus usa as coisas mais simples para fazer um milagre, para nos abençoar, para abrir uma porta para nós. Servir com excelência também, obedecendo a Deus. Servir com excelência também, sendo sensível à dor das pessoas que vivem ao nosso lado. E servir com excelência também, sendo boca de Deus para esse tempo. É dessa forma que Deus quer usar a mim e a você. Que Deus abençoe essa palavra nos nossos corações e na nossa vida. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos orar. E na sequência nós vamos cantar esse louvor de honra e de adoração ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nós te damos graças ao Pai mais uma vez. E nesta hora, Deus, nós agradecemos pela tua palavra, Deus. E ajuda que essa palavra, Deus, encontre lugar no nosso coração. Encontre lugar também no nosso dia a dia. E que possamos, ó Deus, praticar aquilo que nós estamos aprendendo, Senhor. Abençoe cada pessoa que ouviu essa palavra nesta noite, ou que ouvirá em outra ocasião, e que essa palavra cause efeito na nossa mente, e no nosso coração, e nas nossas mãos. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Este é o meu desejo, Senhor, te com meu coração te adorar.
orar mais uma vez? Senhor, nós mais uma vez estamos aqui em oração a Ti, ó Deus, pedindo que o Senhor continue cuidando de cada um de nós. Agradecendo também, ó Deus, pela ministração do Senhor nesta noite, ó Deus. Obrigado. Obrigado por tudo aquilo que nós cantamos aqui, por tudo aquilo que nós ouvimos aqui, pela forma que o Senhor agiu em nós, ó Deus, nesta noite, pela manifestação da Tua glória em nosso meio, da Tua graça em nosso meio. Muito obrigado. Ó Deus, agora abençoa cada pessoa que está aqui, ó Deus. Cada pessoa que foi ministrada pelo Senhor, ó Deus, continue ministrando através do Teu Espírito Santo. Continue, Deus, conduzindo, ó Deus, essa mensagem no coração de cada um de nós. E que através de nós também outras pessoas sejam alcançadas pelo Teu reino. E abençoa essa igreja, Senhor, para que ela continue, ó Deus, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, colocando o Senhor como primazia, como absoluto, como primeiro lugar em nossas vidas. Mas também, ó Deus, servindo as pessoas. Ó Deus, que sejamos canais da graça do Senhor para alcançar outras pessoas. Deus abençoe cada família, cada pai, cada mãe, cada filho, cuida de cada um. E que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus, as doces, sondáveis consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todas as pessoas que estão aqui, aqueles que estão pela internet participando dessa celebração, e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém e amém.